Olá, pessoal. Meu nome é Roberta Dias, eu sou terapeuta de EFT e Theta Healing do ftcuratudo.com.br e hoje eu estou muito alegre, muito contente de estar aqui com uma pessoa super especial que eu tenho uma admiração profunda. Olá, André. Tudo Olá, bem? Roberta. Você Tudo pode se bem? Sim, apresentar para o meu público? claro. Primeiro, eu queria agradecer a você pelo convite de poder falar aqui com a sua audiência, né? Falar também que eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho e as pessoas, mulheres em especial. E, e é isso, eu trabalho com a técnica da FT também, né? Eu ensino sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal e ministro cursos ensinando também sobre EFT. Então, esse é o meu trabalho. Gente, eu estou extremamente feliz mesmo, porque o André foi uma das pessoas que me inspirou a fazer o que eu fiz, de transformar a minha vida. Eu sou engenheira eletricista, eu vi a história dele em engenharia civil, acompanhei o trabalho dele por um bom tempo, segui o André em quase todos os cursos presenciais que eu tive por perto enquanto trabalhava como engenheira. Provavelmente ele nem se lembra disso, mas eu estava em vários dos cursos dele. E é um trabalho maravilhoso que o André faz, e por isso que eu quis trazer ele aqui, pela minha admiração profunda ao trabalho dele. Eu queria saber um pouquinho, André, como era a sua vida antes da FT, antes de conhecer esse método transformador, como era a sua vida? Antes de conhecer a técnica, eu estava passando por um período muito difícil assim na minha vida, né? De muito estresse, depressão, ansiedade muito alta, né? Ainda mais na parte profissional, eu estava indo muito mal naquela época e eu nunca tinha buscado essa área de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então foi devido a toda essa turbulência que eu passei, né? Que foi uma época realmente muito difícil, que eu nunca tinha passado por depressão, né? Já tinha passado por estresse, por coisas assim, mas nunca tinha chegado naquele ponto. E aí foi quando chegou assim meio que no fundo do poço, né? Quando você já está sofrendo, não aguenta mais sofrer, que eu comecei a buscar técnicas de autoconhecimento, comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal. E aí fui conhecendo várias terapias, vários trabalhos terapêuticos, comecei a fazer meditação, tomar floral, receber reiki, fui aprendendo várias técnicas nessa área. E em determinado momento eu conheci a técnica da EFT, e foi o trabalho que eu mais me identifiquei, foi a técnica que eu mais achei assim completa, por dar um resultado mais rápido. E como surgiu naquela época também um desejo de trabalhar ajudando as pessoas também a se desenvolver, Sim. né? Eu era engenheiro, tinha uma empresa de engenharia e surgiu essa vontade, porque eu tava vendo o quanto isso era importante para mim, né? E me E diz uma as coisa, pessoas qual não foi seu tinham. primeiro impacto quando você conheceu a técnica? Quando você viu a técnica, como ela é aplicada, qual foi a sua impressão? Eu tenho uma cabeça muito aberta, então eu sei que é uma técnica bem estranha, bem diferente do convencional, né? Mas eu não tive nenhuma resistência inicial a conhecer, ou dúvida assim mais intensa, como normalmente as pessoas têm. Eu vi um relato de uma pessoa na internet que tinha usado a técnica e o cara falou que ele usou durante o banho, estava tomando banho e ele tinha uns problemas também de depressão e tal. E ele falou que ele aplicou durante o chuveiro e que se sentiu muito bem e a partir daquele dia nunca mais ele foi a mesma pessoa. Então, vendo esse relato, aí eu fui buscar o manual gratuito da EFT. E ele falou o relato que ele, né, que ele teve, a experiência que ele teve, e eu não, nem duvidei, nem acreditei. Disse, não, vou dar uma olhada nesse produto aí, mas sem aquela resistência, né? Mas isso, eu tenho consciência de que a maioria das pessoas não tem essa tanta abertura assim. E aí fui conhecer e vi os depoimentos também que tinha no manual gratuito do Gary Craig, né, do criador da técnica. Depois eu comprei uns vídeos em DVD, onde ele ensina mais sobre a técnica e vendo o efeito que ele conseguia imediato nas pessoas que ele já atendia no palco, não tinha como duvidar daquilo, né? Não tinha como eu apesar de eu ser engenheiro, de eu ter uma mente muito racional, muito lógica, ao mesmo tempo eu tenho uma certa abertura para entender que tem coisas que são diferentes e que elas funcionam, só a gente testar e observar. Quando, Então, quando eu conheci a técnica, que foi através do seu trabalho,
Um amigo me disse, olha, meu pai fez um curso de prosperidade com uma técnica de acupuntura sem agulha. E eu estava com muita dor no estômago, muita dor no peito, uma angústia profunda, e não sabia que era angústia, achava que estava com problema cardíaco, que ia morrer. Ia no médico, fazia exame de esforço, não tinha nada físico. E aí me falaram da técnica e eu falei, esse negócio funciona não. Engenheira extremamente cética, falei, esse negócio não funciona não. Como que o negócio que funciona para a prosperidade vai funcionar para minha dor de estômago, para minha dor no peito? Balela, meu balelômetro foi lá em cima. E só que a dor foi tão forte, o aperto foi tão forte, eu comecei a ter problemas emocionais também na área afetiva. Aí eu falei, agora não tem jeito, vou ter que procurar solução. E fui procurando diversos, não achava nada. A minha última alternativa foi aquela lembrança que veio do nome da técnica. Aí eu fui procurar, achei seu site, você me indicou um outro terapeuta que eu comecei a fazer o tratamento com ele. E na primeira sessão eu já tive um resultado esplendoroso e não parei mais. E aí fui aprofundar nos estudos e migrei de engenheira para terapeuta também. E fui estudando outras técnicas, renascimento, reiki, terapia crânio-sacral, mas a que ficou, a que impactou a minha vida, que eu falei, não, é essa aí que eu posso levar para as pessoas, foi a EFT. E eu achei, assim, maravilhoso a sua postura na hora de explicar a técnica, uma calma, uma serenidade, um centramento, que não deixava sombra de dúvida que funcionava. Então, essa objeção da estranheza, quem quebrou na minha vida foi você, porque eu vi falando, não, se ele largou a carreira dele para trabalhar com isso, não deve ser balela, acho que é o meu cérebro que não está, só é algo muito novo que eu ainda não consigo olhar para isso. Mas foi bem interessante, quando quebrou essa objeção, minha vida mudou. Mas eu fui testar mesmo com objeção, porque eu ainda tinha. Na primeira sessão, eu estava lá só para testar o terapeuta e não para melhorar. Uhum. E acabou que melhorou de uma forma muito bacana. Uma outra coisa que eu quero saber, se na sua família alguém desacreditou da técnica, se para você foi difícil começar a trabalhar com isso, fazer essa migração de carreira, começar a aplicar essa técnica de forma direcionada na sua vida, se as pessoas da sua casa aceitavam muito bem essa estranha técnica. Eu também, eu não tive muita resistência assim, direta, né? Talvez as pessoas sempre duvidam, porque é uma coisa nova, é uma coisa estranha, né? A forma de fazer é meio estranha, meio esquisito. Só que eu nunca tive nenhuma resistência assim nas pessoas falando contra, ou falando assim, esse negócio não funciona, essa coisa tá maluco. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Felizmente eu não passei por isso, mas eu sei que as pessoas tinham essa dúvida, né? Essa estranheza. Só que também eu estava me trabalhando bastante nessa época para não me deixar afetar pelas crenças de quem está ao meu redor. E eu acho que isso me deu muita segurança para passar com mais firmeza e sem dar muita brecha para dúvida ou para margem ou para questionamento. Então, se as pessoas sentiam alguma coisa ou pensavam, elas guardavam muito para elas. Não falavam Sim. muito para mim, não. E eu acho que a forma como eu sempre passei ajudou a quebrar também essa resistência inicial, né? Mas a gente vê que é muito comum as pessoas na família julgando, criticando, né? Eu tenho vários alunos que falam isso também, né? E a pessoa até vê que aquela pessoa está crescendo e evoluindo, e ainda assim, muitas vezes A fica. resistência fica. Na minha casa, eu sofri assim, eu passei por isso. Meu pai é matemático, meu irmão mais velho também é engenheiro eletricista, eu segui a carreira dele. Eu segui os passos do meu irmão até conhecer a FT. E, e, e ele falou, olha, você tá doida, estão roubando o seu dinheiro. Você enlouqueceu? E 3 meses depois ele foi para minha casa, eu morava em Niterói, ainda trabalhava como engenheiro. E ele falou: Nossa, Roberto, parece que você cresceu, evoluiu 10 anos em 10 dias. Porque eu parei de pedir ajuda para tudo. Eu ia fazer uma pós-graduação, eu ligava para ele, perguntava se era viável. Ia fazer um inglês junto com a pós-graduação, perguntava se era viável. Ele guiava a minha vida. O peso da minha vida era ele que carregava toda a responsabilidade, eu jogava para ele. E passei a assumir tudo isso e conversar de igual para igual, porque minha consciência pela persistência, porque quando eu peguei a FT e descobri que ela podia melhorar muito a minha vida, eu passei uns 3 meses meio que fanática fazendo FT o tempo inteiro. Peguei todo o material que eu podia recolher. Na época, você ainda tinha curso presencial. Eu fui nos seus cursos presenciais
por um ano bastante vezes. E todo o material que você já tinha em áudio no seu site, comprei todos e fui praticar. E evoluí assim de uma maneira astrondosa, muito grande. E ele, a partir daí, viu toda essa transformação e começou a praticar também. Ele procurou, na época era o Luiz que fazia sessões comigo, procurou o Luiz também, ficou uns 3 anos com o Luiz, e evoluiu assim de uma forma muito bacana, mudou a vida dele, depois isso expandiu para minha irmã, que reabriu uma empresa, mudou a vida de toda a família, mas ainda assim, hoje, tem a resistência ainda dos meus familiares de falar, olha, você tá louca, isso é É, muito estranho para a cabeça deles ainda. assim, a melhor forma da gente passar, que é bom e que funciona, é a gente evoluir como pessoa e liderar pelo exemplo, né? Quando você se transforma, quando você muda, você nem precisa ficar tentando convencer as pessoas. Elas vão ver Exato. aquilo e elas vão seguir, ou não vão seguir também, que é normal, né? Cada um tem o seu caminho, mas o que interessa é isso, a gente gastar essa energia de transformação não para tentar convencer as pessoas, mas para mudar a si mesmo. E é isso que interessa, né? No fundo, é a nossa transformação que vai ajudar também até as pessoas mais próximas a mudarem e a transformar a consciência coletiva também, né? Então, Sim. gastar energia sim, dessa maneira é melhor. E uma das coisas que eu indico bastante para as minhas clientes, porque todo mundo, na hora que começa a se tratar, fica naquele ímpeto de ensinar para o marido, de convencer o marido a fazer, a esposa, os filhos. E o ideal é que a pessoa veja as transformações e ela por si até pergunte o que você está fazendo, que você está tão diferente. E aí sim é a hora de dizer, olha, estou fazendo isso, e está sendo bacana, vamos testar, mas deixar o outro fazer esse movimento sem empurrar nenhuma solução pronta, porque às vezes cria até uma barreira de algo que poderia acontecer e ser suave, ser bacana. Certo? Uma, uma coisa que eu queria saber de você, como está a sua vida agora, depois da FT? O que mudou? O que sua vida melhorou depois desse uso dessa técnica? Mudou muita coisa, né? Eu tinha muita crença limitante, eu pensava de forma muito negativa, eu tinha vários pensamentos que me colocavam para baixo, né? Muita questão de autoestima também. Hoje eu ministro curso, eu falo em público, né? Dou palestras, mas naquela época eu não conseguia, eu não tinha, emocionalmente para mim isso era praticamente impossível, né? Se eu fosse me imaginar naquela época que hoje eu estaria dando cursos e palestras para, sei lá, 500 pessoas, já dei palestra para 700 pessoas, faço webinário hoje, 1.000 pessoas às vezes comparecem, isso parecia uma coisa assim inviável, impossível para mim. Né? E tudo isso foi mudando com muito trabalho emocional, com muita aplicação de EFT, com muita liberação de crença. Então, tudo isso foi se transformando. Então, a vida financeira, que estava péssimo naquela época, foi melhorando cada vez mais, hoje só tem crescimento. Eu me tornei uma pessoa mais calma, menos ansiosa, mais tranquilo. Hoje em dia não tem mais aqueles pensamentos negativos com relação à vida, com relação ao futuro, então minha cabeça é muito mais otimista, eu consigo enxergar coisas boas em tudo. Na parte de relacionamento também eu percebo que melhorou muita coisa. Na época eu fui casado, aí me separei da minha esposa com essa transformação pessoal a gente conseguiu retomar o relacionamento e ficou bem melhor do que era antes, né? E claro que a gente vai sempre ter desafio e ter problema, mas a minha cabeça mudou completamente do que era antes e foi possível até retomar esse relacionamento de uma maneira bem mais saudável. Então eu percebi assim transformações em todas as áreas da minha vida, profissional, pessoal e também relacionamento, saúde física também, tá? Isso melhorou. Eu tinha muita alergia, alguns probleminhas pontuais assim de saúde que me incomodavam bastante e foram melhorando também depois desse processo de autoconhecimento e também da aplicação da EFT. Que bacana, André. Eu fico muito feliz de saber que a FT fez tudo isso por você. Uma dúvida que ficou, uma coisa que eu queria esclarecer: se para você, você acredita que através do uso da técnica de FT, uma mulher pode se tornar bem resolvida no amor, que ela é capaz de resolver todos esses bloqueios, esses traumas, que impede que ela seja feliz e realizada no amor? Você acredita que isso é possível? Com certeza, é plenamente possível porque relacionamentos tem tudo a ver com a parte emocional.
né? Ninguém se relaciona mal por azar, né? Muitas pessoas acham que é falta de sorte, Dedo podre, né? é o dedo podre, que só escolhe o homem que não presta, ou que, é porque não tem pessoas boas, é porque não tem homem que presta, é porque eu tenho muito azar, ou porque é karma. E tudo isso é crença limitante, na verdade, né? Que faz a pessoa se sabotar e ficar repetindo as mesmas coisas. Então, com certeza, se a gente trabalha a parte emocional, os problemas que existem na autoestima da mulher, se a gente gera essa transformação, naturalmente os relacionamentos vão melhorar. Então, relacionamento, como você bem sabe, né? Relacionamento problemático não acontece por acaso, e sim tem vidas que está na parte emocional e nas crenças daquelas pessoas. Se você trabalha isso, e a técnica da EFT é muito, muito eficiente para trabalhar a parte emocional e de crença, vai gerar transformação no relacionamento também, né? É isso que eu tenho visto no meu trabalho também, com as pessoas. Então, com certeza, a EFT serve para isso também, né? E dá muito resultado, e normalmente um resultado rápido. André, uma dica, uma super dica que se você tivesse, assim, só 2 minutos para dar essa dica para o meu público, qual seria essa dica para impactar e ajudar essas mulheres que buscam um relacionamento mais pleno, mais realizado? O que você diria para elas? Olha, eu acho que a dica mais, talvez não seja tão simples a dica, mas é a mais profunda que eu posso dar, é que você trabalhe relacionamentos, as emoções que ficaram de relacionamentos anteriores da sua vida. Porque se você trabalhar isso e limpar essas emoções, você vai transformar os seus relacionamentos atuais e vai impactar também positivamente os seus relacionamentos futuros. Então as pessoas guardam sentimentos desde a infância, da relação com os pais, sentimentos de rejeição, de abandono, críticas que as pessoas receberam, cobranças, e tudo isso vai ficando armazenado no nosso inconsciente. Vai ficando armazenado, vai criando sentimentos de não merecimento, a sensação de que eu não sou boa ou bom o suficiente, e isso a gente vai projetar na relação, né, que a gente tem hoje, né, com o marido, com a esposa. Então, se você ficar no seu passado, você vai estar sempre projetando isso nos relacionamentos atuais e vai ter problema. Se você vai limpando e curando esses sentimentos, e com a técnica da EFT você pode fazer isso muito bem, se você vai limpando esse histórico emocional, você melhora a sua autoestima, você se sente mais merecedor, e aí você começa a fazer escolhas melhores nos relacionamentos, começa a impor limites quando deve impor, e se torna também uma pessoa mais carinhosa, que não tem medo Demonstrar o de afeto. demonstrar afeto, de ter intimidade, de se relacionar bem com as pessoas. Então isso gera uma transformação profunda, né? Então não é um processo tão simples, mas ele vale muito a pena de você mergulhar, né? Limpar o interior, trabalhar as emoções que a gente vem carregando, não só do passado mais profundo também, né? Tem lá aquela questão com o pai, com a mãe, que a gente pode trabalhar também, mas de relacionamentos anteriores. Se você guarda mágoa de um relacionamento seu anterior que acabou, né, sentimento de decepção, de frustração, traição, sei lá, seja lá o que for, você vai projetar esses sentimentos no seu próximo relacionamento. Então não tem como você ter bons relacionamentos se você está ainda carregando um histórico emocional pesado. Então você deve focar nisso, descobrir o que você carrega e limpar, né? Que é isso também que você ensina a fazer, para transformar relacionamento. Então, se essa seria a dica mais profunda que eu tenho para dar, né? E é isso que eu faço também quando alguém me procura e quando eu fazia atendimentos individuais também, era esse processo, né? Investigar o que a pessoa guarda do passado, aplicar Limpar tudo EFT, isso. e transformar, né? Como, só contar um caso rapidinho assim, que é bom, né? Quando a gente conta casos que as pessoas às vezes se identificam. Tinha uma moça que eu atendi, que ela tinha um problema muito grave de ciúme do namorado. Era muito sério mesmo, era uma coisa terrível. E ela não conseguia se controlar. E ela prometia para ele que ia mudar, eles brigavam muito por causa disso, estava para acabar o relacionamento, né, pela insegurança dela, e vivia atrás dele no Facebook, fuçando tudo que ele fazia, e ela simplesmente não conseguia mudar, prometia que ia mudar e não conseguia. Então a gente foi fazer umas sessões de EFT para resolver esse problema. E logo na primeira sessão, o que eu consegui investigar junto com ela é que ela guardava um sentimento
de rejeição com relação ao pai dela, porque o pai dela nunca deu atenção para ela quando ela era criança. E tinham várias memórias, várias lembranças de situações que traziam esse sentimento, né? Ela pequena, querendo a atenção dele, e ele meio que ignorava a existência dela. E isso marcou muito. Então a gente começou a fazer EFT para limpar esses problemas na Com autoestima o dela, pai, né? na relação com o pai. E a gente fez uma sessão e ela melhorou assim 40% do ciúme com o namorado. Fez uma segunda sessão, melhorou 80%. Na terceira sessão, ela já não estava mais sentindo essa questão do ciúme. Ela começou a ficar muito mais segura, mudou completamente o relacionamento, né? Com 4 sessões, esse problema simplesmente desapareceu. Aí começou a surgir um outro problema, que eu não tive mais como ajudar ela nesse fato, mas foi que o namorado começou a ficar inseguro. Depois que ela ficou segura, depois que ela ficou bem, aí o namorado que parecia ser uma pessoa segura, na verdade não era, né? No fundo não era, ele começou a ficar inseguro, porque ela estava tão tranquila Tão plena nela, né? e tão plena que ele não estava mais se sentindo à vontade com aquilo. Ele estava acostumado com aquele outro padrão antigo, né? Embora ele Sim. reclamasse lá do padrão antigo, mas no fundo, aquilo devia fazer algum bem pro ego dele. O fato dela ser insegura e estar sempre atrás dele. Então a transformação foi assim, foi através da mudança, a limpeza emocional, né, de coisas que ela carregava. Bacana isso que você acabou de dizer, de que a transformação só ocorre no seu cliente, naquela pessoa que você está ali auxiliando, impacta a vida do outro, mas no momento que a insegurança, por exemplo, foi parar no namorado, foi visível no namorado, já não tem mais o raio de ação do terapeuta, já para aí, porque no outro a gente não consegue mudar nada, a não ser pelo exemplo, a não ser pela nossa forma de agir, porque quando você está inteiro, está centrado, está ali, está na presença, o outro acaba deixando aquilo que ele é transparecer. Porque se tem dois níveis de insegurança diferentes, um abaixo nível de insegurança, a outra que estava invisível por ser baixa começa a aparecer, e aí você não consegue mais ter ação. Mas que bom que ela conseguiu esse resultado tão rápido, né, André? 4 sessões, já Isso, zerar um problema que às vezes leva uma mulher a acabar a vida sozinha, ou verdade. com relacionamentos que não são bons para ela. E nossa, eu fiquei muito feliz de saber desses resultados que você obtém no trabalho. Eu tenho visto muita coisa acontecer nesse trabalho individual e por isso eu quis expandir e fazer esse programa de relacionamento, porque são muitas mulheres que me procuram com essas questões de ciúme, de medo de perder, de medo da solidão, de medo de acabar a vida sozinha, sem filho, ou se mantém em relacionamento que para ela já não está bom, e mesmo assim, por medo, por não conseguir ter, às vezes a pessoa tem como se sustentar financeiramente. A mulher tem como se sustentar financeiramente, mas ainda ela tem a ideia que ela depende financeiramente do homem, mesmo às vezes ganhando mais que ele, aparece crenças que vêm da história dela, de ser dependente financeiramente, que não tem nada, nenhuma ligação com a realidade de agora. Acontece isso no seu trabalho também? Sim, a gente percebe algumas crenças que são bem irracionais, né? Que as pessoas carregam e que não tem nada a ver com a realidade que ela vive, mas sim com alguma coisa que ela aprendeu no passado, na infância, ou talvez vendo o exemplo, né, dos pais, ou ouvindo coisas também da sociedade, porque às vezes nem sempre foi na relação em casa, mas foram coisas que a pessoa ouviu muito, né, a gente ouve, né, os amigos falar, a sociedade falando, alguém importante também, um professor, enfim. E aí a pessoa fica com aquele tipo de sentimento, com aquela crença que não tem nada a ver com a realidade dela. Como a sociedade tem várias crenças, né, essa questão da mulher ser dependente do homem, isso acaba afetando muitos relacionamentos. O fato também da mulher, às vezes, ganhar mais do que o homem pode trazer insegurança para o homem e para a mulher, e às vezes ela até sabota o crescimento dela para não ganhar mais do que o homem, e ela tem medo, né, de que isso aconteça de repente, isso causar instabilidade e insegurança no relacionamento. Então tem que trabalhar essas crenças para poder conseguir ter relacionamento saudável e com prosperidade também ao mesmo tempo. Pra você não ter que excluir uma coisa ou outra, porque dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo.
Isso é uma coisa que eu acredito firmemente e que aconteceu na minha vida também. Os meus relacionamentos eram completamente baseados no seguinte paradigma: eu precisava de alguém que precisasse de mim. E aí, com o trabalho de FT, eu comecei a deixar de precisar ser tão importante assim para o outro e poder deixar o outro mais independente, ser mais independente. E os meus relacionamentos afetivos mudaram como um todo, e o relacionamento com toda a família, com todos à minha volta. E eu vejo isso acontecer sempre com os clientes, com as pessoas que me procuram, com as pessoas que passam pela transformação de FT com você, com o Luiz. Então, eu vejo que isso é muito importante, essa virada, esse momento que a pessoa conhece essa técnica, aplica com persistência e tem essa virada assim enorme na vida. André, no seu trabalho, as mulheres percebem esse impacto do trabalho de crenças ou elas chegam para você com um problema e totalmente inconscientes daquilo que elas realmente carregam? Normalmente as pessoas chegam de forma bem inconsciente. A única coisa que elas sabem é que tem um problema na vida delas, né? Por exemplo, o relacionamento está ruim, ou não consegue um relacionamento, ou está presa numa mágoa, num ressentimento, está sofrendo muito. Então, normalmente elas não chegam sabendo o que elas carregam. Elas às vezes têm alguma noção. E durante o trabalho é que a gente vai descobrindo crenças, coisas do passado, né? Por exemplo, essa moça que eu falei do ciúme, ela não tinha a menor consciência de que essa situação com o pai dela era o pilar fundamental que gerava ciúme, né? Que Sim, gerava insegurança na relação dela com o namorado. Ela pensava que o problema era com o namorado, ela pensava que o problema muitas vezes era o comportamento do namorado, embora ela tivesse consciência de que ela precisava mudar, mas não estava muito claro para ela. E foi com o trabalho que ela foi percebendo, né? Você vai fazendo perguntas, vai avaliando, vai puxando o histórico emocional. Então, por isso que é tão importante um trabalho como esse que você faz, porque vai mostrar para as mulheres os pontos cegos que elas têm. Tem muita coisa que ela não enxerga. A realidade que ela vê é muito superficial. E aí, quando você faz um programa como esse, vai mostrando o que é que existe por trás dos relacionamentos que não vão para frente, o que não prosperam, ou, né, mulheres que não conseguem nem se relacionar, quando você mostra isso, abre uma luz, um caminho, e aí é possível curar, porque sem você enxergar, como é que você vai curar aquilo tudo, né? Então, tem que ter esse processo de conscientização primeiro, para depois a gente conseguir limpar aquilo que está nos impedindo. E aí você vai usar a técnica da FT também. Então, descobre o que tem, e depois cura, limpa, dissolve, e aí a coisa vai se transformando. André, gratidão profunda pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, que está com diversos projetos aí saindo em pouco tempo. Então, eu sou extremamente grata pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui falar para esse público, que para mim é uma honra profunda falar com você, ter esse bate-papo com você. Então, grata, extremamente grata. E grata, pessoal, por ter compartilhado e ter ficado aqui até o final. Eu que agradeço também, Roberta, pela oportunidade. Mais uma vez, eu parabenizo o seu trabalho por estar ajudando as pessoas a se transformarem nesse nível tão profundo que é a parte emocional, usando o EFT e as técnicas que você conhece também, né? Parabéns pela sua mudança de vida, de carreira que você teve. Eu fico feliz também de ter ajudado, a ter contribuído um pouco para isso. E eu tenho certeza que você vai ajudar ainda muito. Quando você mostra isso, abre uma luz, um caminho, e aí é possível curar, porque sem você enxergar, como é que você vai curar aquilo tudo, né? Então, tem que ter esse processo de conscientização primeiro, para depois a gente conseguir limpar aquilo que está nos impedindo. E aí você vai usar a técnica da FT também. Então, descobre o que tem, e depois cura, limpa, dissolve, e aí a coisa vai se transformando. André, gratidão profunda pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, que está com diversos projetos aí saindo em pouco tempo. Então, eu sou extremamente grata pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui falar para esse público, que para mim é uma honra profunda falar com você, ter esse bate-papo com você. Então, grata.